A próxima história mostra-nos que nos dias de hoje ainda há quem seja obrigado a escolher entre religião e amor. Com uma rígida educação religiosa, Helena Dias sempre seguiu os ensinamentos da Bíblia. Assim, casou com um homem da mesma religião, mas nas mãos dele sofreu violência física e psicológica. Mais tarde, já divorciada, Helena assumiu um novo namoro aprovado pela religião de ambos. Porém, apercebendo-se de que este relacionamento seguia os mesmos passos do que o anterior, a jovem decidiu colocar um ponto final no mesmo. Foi então que, contra tudo e contra todos, Helena abriu o coração a António, um homem que não tinha a mesma crença religiosa do que ela. O casamento resultou no afastamento da congregação e no distanciamento da família, mas Helena seguiu o coração e está mais feliz do que nunca. E ela aqui está, para um testemunho bastante corajoso. Fala, minha querida Helena. Olá, boa tarde. Não é fácil lembrar este trajeto. Não. Quero começar por conta. Diga-me lá. Porque via tão emocionada assim que apareceram as primeiras imagens relacionadas com uma primeira experiência amorosa com uma pessoa da mesma religião e que correu bastante mal. Correu bastante mal porque desde jovem que a religião em que nos encontrávamos, quer eu, quer outra pessoa, era baseada no amor. E o amor tem que estar sempre em primeiro lugar. E a gente põe Deus e o próximo sempre em primeiro lugar, tendo em conta o amor. Mas a vida mostrou que afinal a realidade era outra e depois do casamento foi um desmoronar. Mas casou muito jovenzinha também, não casou, Helena? Quantos aninhos tinha? Portanto, eu comecei a namorar com 17 anos, porque a religião dizia que, e entretanto aos 18 casei, a religião dizia ou aconselhava a não manter uma relação durante muito tempo para que não caíssemos em pecado. E portanto o tempo de namoro teria que ser relativamente curto, não é? Dada a idade que tinham, porque já eram jovens adultos, não é? É natural que quisessem ter uma vida mais íntima. Portanto, casou bastante cedo, 18 anos, e quando casou, Helena, foi quando percebeu, e não foi preciso muito tempo, que esta pessoa não tinha a mesma conduta, nem encarava o amor da mesma maneira do que a Helena. Exatamente. Já na lua de mel, as atitudes começaram a alterar-se. Portanto, tão cedo? Exatamente. Mas o que é com atitudes violentas? Com cedo? Não, a violência não começou logo, porque pessoas assim não mostram de um dia ao outro. É com o progresso. São com determinadas atitudes, inicialmente, e depois um gesto menos agradável, e daí vai ganhando poder e agressões vão se tornando mais frequentes. Mas que no início era mais ciúme obsessivo, sim. Controle. Exatamente. E depois então chegou a violência verbal e física também? E física também. Inclusive foi feita. Chegámos a ir a tribunal para esse fim, porque eu não podia deixar em branco. Ou seja, a Helena não ficou calada, não tinha filhos, não tinha nada, não tinha o que equacionar. E o que é que a religião dizia em relação ao divórcio? Era permitido, não era permitido? Há 3 situações em que a religião permite o divórcio, que é o facto de traição, que também aconteceu, violência a ponto de grave, pôr em risco a vida. E em caso neste caso, o responsável da família não trazer sustento para casa, que não era o caso. Mas as outras 2 situações, sim. E daí o facto de me divorciar. Este divórcio foi pacífico para a família, para a religião em questão? Eu sei que o divórcio aconteceu respeitando alguns dos princípios que a religião dizia, portanto estavam aqui reunidas as condições que justificavam o divórcio. Mas eu pergunto, os outros elementos receberam-na bem? A sua família aceitou bem este divórcio, já que a Helena vinha de uma situação em que estava tão marcada? Sim, porque uma vez eu não tendo culpa do facto de nos divorciarmos,
perante a religião eu não teria qualquer tipo de represálias. Portanto, nesse aspecto eu fui super acarinhada e houveram pessoas excelentes que me botaram a mão e que estão na minha operação até à data. E a minha família também. Ou seja, as pessoas mais importantes apoiaram-na. Apoiaram-na. O facto de ter passado por esta experiência, Helena, afastou-a da religião? Afastou-a de Deus? Não. Não, porque eu pensei bem, é uma pessoa, eu não posso culpabilizar Deus por isso. Vai surgir uma segunda melhor. E quis-me agarrar mais a Deus. Porque nós no dia-a-dia, porque nós precisamos dele. Em momentos mais tristes, se não tivermos ninguém, há sempre alguém que, se a gente pensar, que está ali por nós. Sim. E portanto acabou por cultivar mais esta sua proximidade com Deus. A tentar agarrar mais a ele, exatamente. Pensava a Helena que, bom, não correu bem, uma próxima experiência vai correr com certeza muitíssimo melhor. Esta próxima experiência não correu melhor. Não. Felizmente não casou, não é? Não. Mas era da mesma religião que a Helena? Era da mesma religião. Portanto, após o divórcio, eu vim viver para a casa dos meus pais, tive que me deslocar. E a pessoa com que se me envolvi, portanto, era da mesma congregação. Era alguém que, além de ser da mesma congregação, era do meio familiar. Era muito chegado aos meus irmãos mais velhos. E, portanto, quando surgiu a oportunidade de um novo relacionamento, eu dei uma oportunidade porque já era alguém do meio. E eu disse, mas por que não dar uma oportunidade? Até porque tinha passado ali por um período onde tinha estado muito dedicada não a si, mas à família, não é? Portanto, aquele período em que os seus pais se divorciam, acontece, e que a Helena ficou com a responsabilidade de cuidar da sua irmã mais pequenina, portanto, virou a sua vida para outra pessoa, até finalmente abrir o seu coração, não é? Aí tive que mesmo meter os meus sentimentos de lado, porque havia alguém que precisava mais de mim. Uma pequenita, não é? Uma pequenita precisa sempre mais de nós. E, portanto, centrou a sua vida na sua irmã. Quando as coisas já estavam mais encarreiradas, como se costuma dizer, foi quando deu oportunidade ao seu coração. O que é que se revelou esta relação? Era amor? No final eu concluí que não era amor, era fixação. Da sua parte ou da parte dela? Da outra parte. Porque era uma pessoa que da mesma forma era ciumento, era uma pessoa que queria controlar. Era uma pessoa que não gostava de se mostrar em público comigo, porque eu penso que eram os ciúmes a falarem mais alto. E daí eu apercebi rapidamente que esta relação não iria funcionar. Então várias vezes a gente terminou, começou, porque sendo da mesma congregação e sendo de um meio muito próximo, todas as outras pessoas que estavam envolvidas ou da mesma religião, de certa forma, pressionavam para esse fim. E então... Mas pressionavam para o fim porque percebiam que a pessoa era acertada para si? Não, pressionavam pelo facto de a gente continuar juntos. Pressionavam para que permanecessem juntos. Exatamente. Mais para o final eu já me sentia sufocada, porque não era aquilo que eu queria, mas ao mesmo tempo, se eu quisesse sair desta relação, havia sempre alguém a dar-me ideias diferentes. Alguém queria controlar a sua vida. Exatamente. Entretanto, surge um episódio, que é aí o ponto final, e eu não poderia deixar de o meter, que envolve um dos meus irmãos. Numa dessas, vamos acabar e prontos, é-me solicitado para que eu pudesse falar com ele em privado, em casa dele. E assim foi. Eu fui para dar mais uma oportunidade, mas a minha ideia estava determinada, mas para que não houvesse uma relação com pontas soltas, até porque eram pessoas do mesmo meio. Mas na condição de levar um irmão consigo. Um irmão. No momento em que eu entro, havia convidados na casa e, portanto, foi dito, entrem para o quarto para falarem mais à vontade. E aí chocou-me, porque eu no momento que entro no quarto, a porta é fechada
e achava retirada. Eu, no fundo, senti-me como... Prisioneira? Exatamente. Aliás, esse episódio, desculpe, Helena, interrompê-la, esse episódio é um episódio um bocadinho rocambolesco, não é? Porque depois entram outras pessoas e depois a porta é de novo fechada, e depois o seu irmão, depois há ali uma situação, enfim, feia com o seu irmão, e é isso que marcou muito a Helena, ou seja, a Helena não queria permitir que o seu irmão, que a foi acompanhar com o melhor das boas vontades, fosse penalizado nisto, e portanto isso foi decisivo para dizer, chega. Exatamente. Chega. Porque para mim a família conta muito. Claro. E vendo a atitude que tiveram com ele, Para si estava decidido. estava decidida, porque para mim seria pior. Já vamos perceber o que é que se passou depois, porque hoje temos aqui uma Helena feliz. Helena, depois destas duas experiências, as duas bastante fortes para uma mulher tão jovem, é preciso dizer, as duas muito fortes em termos emocionais, psicológicos, tudo mais, para uma mulher tão jovem, tomou a decisão que uma próxima experiência, se tivesse que ser com uma pessoa de outra religião, estava aberta a isso. E foi o que aconteceu. Por ironia do destino, foi o que aconteceu. Então, há quanto tempo? Nós estamos juntos já há 6 anos. Há 6 anos juntos, mas com mais um ano de namoro, portanto 7 anos. 7 anos. Como é que foi assumir esta relação? Assumir é fácil, pois as consequências é que é difícil. Então vamos falar das consequências, porque assumiu a relação, mas depois teve que lidar com as consequências. Portanto, desde o momento em que decidimos assumir, eu tive a opção não. Eu decidi falar com os meus familiares, pais, irmãos e com o responsável da congregação a quem pertencia. E a partir daí foi, eu costumo dizer, um braço de ferro, porque eu sabia que não podia, porque não era correto, porque... Não era correto namorar com uma pessoa que não pertencia à congregação? Não era correto. Porque teria que terminar, porque correria o risco de ser afastada, de ser desassociada, e caso isso acontecesse, então a minha família que pertencia a essa religião não se podia dar consigo. Era como se estivesse morta espiritualmente. Meu Deus! E então, e o que é que resultou desta sua, disse-me, foi um braço de ferro? Um braço de ferro que cedeu, a Helena cedeu? Não cedi. Eu estava apaixonada, queria manter-se. Eu deixei o meu coração falar mais alto. Porque até o momento, embora surgisse algum sentimento, eu podia sempre cortá-lo, porque sabia que eu não poderia deixar avançar. E depois de ter estas duas experiências negativas, então eu disse, não, neste momento vai ser o coração a falar. E se ele me disser vai para a direita, vou para a direita. Se ele me disser vai para a esquerda, vou para a esquerda. E depois as consequências logo se verão. Quem gostar de mim vai estar ao meu lado, ainda que não possa falar ou ter contacto, que são as pessoas mais achegadas a mim. Vai haver uma barreira invisível, mas o amor é... E foi isso que decidiu, ou seja, escolheu o seu coração. E escolheu o seu coração, ou seja, manteve-se com o António estes anos todos, e sei que são um casal muitíssimo feliz, mas isso significou o quê? Perdeu pessoas na sua vida? Perdi os amigos. Que pertenciam à congregação? Exato. A sua família? Eu não posso dizer que perdi a família. De certa forma, alguma dela esteve impedida de falar, derivada à fé que eles tinham. Mas eu sei que eles me amam da mesma forma que eu os amo. E se para eles a decisão de se manter afastado, de não ter contacto, é a decisão que eles acham ser a mais correta, se eles são felizes assim, eu respeito. Eles respeitam a mim. Mas acha que eles são felizes longe de uma pessoa que amam? Sofrem. Com toda a sinceridade, acha que são felizes longe de uma pessoa que amam? Sofrem, é a única resposta que eu lhe posso dar. Sofrem. Portanto, significa que ao escolher esta relação, teve que aceitar que, sim, sabe que a sua família a ama, mas um bocadinho à distância. Exatamente. Ou muito à distância. É mesmo isso. Não é um processo nada fácil. Apesar de tudo, a mulher é feliz. Graças a Deus.
Mas porque é muito feliz com a pessoa com quem está. Exatamente. E embora a ideia de que quando se é desassociado... Não foi desassociado, não é? Foi, como se costuma dizer, corrida da religião de Estado, não é? Entre aspas. Sim. Mas a ideia de que ao ser desassociada Deus afasta-se, essa ideia é... Em relação a mim, eu senti-o mais perto. E ele sempre esteve ali quando eu precisei. Eu, aliás, ia lhe perguntar qual é a sua ligação a Deus, ou seja, depois de tudo isto que viveu, depois de, no fundo, serem feitas este tipo de ameaças, de alguma forma, de informações, de, olha, se for este o caminho, Deus afasta-se de ti, que ligação é que hoje tem com Deus? O meu coração dita a minha ligação a Ele. Não vivo de regras nem imposições. Por exemplo, hoje surgiu uma situação de manhã, muito rapidamente, que nós fomos conhecer o Colombo e havia uma senhora a pedir material escolar para os filhos. Se fosse qualquer pessoa, viraria costas. Mas eu não hesitei, eu peguei no coração, pega na lista e compro. Eu assim fiz. Ok, é uma situação básica. Mas não vivo de regras nem imposições. Olho para o meu coração e tento chegar a todos. E sem dúvida há aqueles que mais próximos, aos meus irmãos e aos meus pais. E neste caso também ao meu marido. E eu sei que quer dirigir umas palavras muito especiais a alguém. É querida, diga lá. Se conseguir, Diga. é a minha cara metade. Ao seu marido. Então, o que é que gostaria de me dizer? Para ti, meu anjinho, este era um amor proibido. Um amor. Consegue sim, minha querida. Mas ambos, com a tua ajuda, enfrentamos as barreiras. Casámos. Foi um dia lindo. Mas eu quero dizer que valeu a pena A escolha que fez. a escolha que eu fiz. Vou ajudá-lo com duas perguntas. É livre? Sou livre. É feliz? Muito. Sente o vibrar diário do seu coração? Sempre. Então fez a escolha certa. E quem não percebeu, pode ser que um dia Deus lhe dê a oportunidade. Deus lhe dê a oportunidade de perceber. Quando sente Deus no coração, é isso que se vê. Minha querida Ana, tenho a certeza de uma coisa. O António que está ali fora tem muitíssimo orgulho em si. Eu que o fui conhecer, vê-se nos olhos o quanto a ama e o quanto se orgulha de si. É uma mulher corajosa que fez aquilo que muitos não conseguem fazer. Seguir o coração, porque ele sabe sempre o que é o melhor para nós. Por isso, veio cumprir aquilo que é a missão de Deus. Ser feliz. Fez com certeza a melhor escolha. E mais uma coisa, que é a mensagem que eu quero transmitir, sem dúvida, é para aquelas pessoas que estejam em situações semelhantes, para que não se deixem combater com o medo, que sejam felizes. Porque se a gente errar, nós podemos corrigir, mas o medo impede-nos ser felizes. Portanto, vão em frente, ouçam o coração e a felicidade estará lá. E vejam o brilho nos olhos desta menina. Um grande aplauso para a nossa Helena. Obrigada, minha querida.